Ponto de Vista na TV. Um programa da Associação dos Adesquianos de Uberlândia. Olá, começa agora Ponto de Vista na TV, um programa da Associação dos Adesquianos de Uberlândia. Ao meu lado, nosso presidente Eduardo Luiz da Mata Gonçalves. Olá, Eduardo. Olá, boa noite. Tudo bom, Eduardo? Mas tudo tranquilo, né? Estamos aqui hoje com um cenário diferente, né? Nós mudamos o cenário porque mudamos o cenário, mudamos... Isso tem um motivo. Vamos ver, né? Nós vamos falar porque qual que é o melhor presente que se dá no Natal? Livros. E aqui também o jornalista, radialista Sérgio Ricardo de Oliveira. Obrigado, Sérgio. Obrigado, Gregório. Olá a todos. O Sérgio também vai dividir conosco a bancada de vez em quando aqui no programa. O dia que eu não estiver presente, o dia que o Eduardo estiver viajando, porque vai para Cancún, vai para Paris. Esse homem viaja, é um delegado da DESC internacional. Bom, mas eu trouxe alguns livros aqui que a gente vem recebendo ao longo do ano, principalmente nesse final de ano. Porque, igual o Eduardo falou, o melhor presente à cidade no final de ano, para um amigo, para um companheiro, muitas pessoas pensam em bebida. Eu, particularmente, gosto de tomar uma cervejinha, gosto de tomar uma outra bebida alcoólica, um vinho, mas eu acho que dar bebida, eu acho que não é um bom tom. E você, o que pensa, Eduardo? Quando você tem que dar um presente, vou dar uma garrafa de vinho, ou vou dar uma garrafa de uísque, a gente está incentivando a pessoa a ser um alcoólatra. Eu acho que nós temos que começar a modificar os nossos pensamentos. Mas eu acredito que um bom vinho também é um bom presente. Mesmo porque o vinho, como você e eu sabemos do problema do coração, faz bem para o coração e para a alma. E você, Sérgio, o que pensa? Concordo com o vinho de vocês. E acho que é um bom presente, mas só, né? Agora, uísque eu já não acharia legal dar de presente. E também eu sempre ouço que bebida alcoólica e perfume a gente não costuma muito dar de presente, pode não agradar a pessoa. É muito pessoal. Está presenteando, né? Se bem que acho que todo mundo, assim, como o Eduardo viaja muito para a Europa, acho que o pessoal sempre vive pedindo: Eduardo, traz um perfume para mim, Eduardo. Com certeza. O pessoal não quer saber. Se falou que é do exterior, está de bom tamanho. Bom, mas entre os livros que a gente falou, tem alguns que são de Uberlândia. E eu não sei se eu começo por esse aqui, que é uma pessoa bastante famosa, e esse outro também, que é bastante famoso. Vamos por esse aqui, que é um tema bastante... Esse aí é bem importante. Esse chama bastante atenção, né? O Advogado de Cristo. E o autor é o doutor Jesus Garcia, advogado em Uberlândia, já foi candidato a vereador, porque tem sonhos e tem ideais. Agora, o Advogado de Cristo. O doutor Jesus Garcia faz uma abordagem neste livro sobre o julgamento de Cristo. Ele traz para os tempos atuais, sobre a legislação brasileira, os erros cometidos no julgamento de Cristo. Porque você vê que a pessoa, vamos colocar como o ser humano que era naquela ocasião, Jesus Cristo, Filho de Deus, foi preso, condenado, julgado, condenado e o final da sua pena em 3 dias. Sexta, sábado, domingo. Ou seja, eles derrubaram a igreja, o templo do homem, né, o templo, em 3 dias. Será que nos tempos atuais a gente conseguiria? Como é que a gente, ser humano, se reporta isso quando a gente vê assim, um crime? Por exemplo, nós vimos aí o caso da Elisa Samúdio, impetração de recurso daqui, recurso dali. O principal acusado de cometer o crime não foi julgado. Será que nos tempos atuais a gente conseguiria, e como a gente analisaria um julgamento? O que você acha? Será que nós conseguiríamos aí conceber isso aí como normal? Olha, Gregório, um assunto polêmico você abriu o programa, viu? É difícil falar porque... Não, eu não abri, quem abriu foi Jesus Garcia, né, doutor? Começar a falar de Cristo assim, de início, é bem complicado com relação ao livro. Mas do Natal, nós estamos falando de Natal, o nascimento de Jesus. Eu acho que é bem complicado mesmo, né? As pessoas têm várias opiniões que se divergem, então para você falar realmente, você tem que estar bem por dentro do assunto para poder, né, não falar alguma coisa que não agrade aos outros, não é muito bom. Com relação à religião, a julgamento de Cristo, é muito... Tem que ter um certo equilíbrio para falar sobre isso. Bom, mas nós vamos convidar o Jesus Garcia para aqui sentar conosco, para ir fazendo, ele como jurista, talvez a gente até convide um outro advogado, o doutor Gilson Montes,
o Egmar Ferraz, algum advogado, amigo nosso, vai estar aqui presente para a gente debater um pouquinho. Só não pode convidar o advogado do diabo. Não, esse realmente o advogado de Cristo foi o advogado do diabo. Que foi um filme bastante polêmico também, mas que mostrou uma realidade, né? Quando a pessoa começa a se vender por um ideal, eu acho que nós temos um caminho, nós temos que levar a nossa vida sem querer passar em cima de ninguém, sem começar a cometer barbáries no mundo. Eu acho que se cada um fizer a sua parte, eu acho que o mundo vai melhorando a cada dia, eu acho. Com certeza. Oi, Gregório, com relação ao livro, o que eu achei bacana nele foi porque é um livro pequeno, né, com poucas páginas, fácil de ler. Eu não li, mas pelo pouco que eu li aqui da introdução e algumas páginas aqui, ó, bastante legal o assunto, eu acho que todo mundo deve ler. Ah, tem o DVD, né? Tem o DVD. Quem não quiser ler o livro, pode olhar pelo computador, que também tem o DVD. Jesus Garcia, daqui uns dias você vai estar aqui conosco para falar um pouquinho desse julgamento. Bom, um outro livro, esse aqui eu vou deixar para daqui a pouco, João Antônio Pereira. Já esteve aqui conosco na nossa bancada. Tony Amaral. Tony Amaral, Gestão do Tempo. É um livro muito bom para a gente começar 2013 fazendo a coisa correta. Você consegue administrar o seu dia a dia, Sérgio? Eu assisti por acaso a entrevista que você fez com esse autor desse livro aí, achei interessante. Na medida do possível a gente tem que administrar, né, Gregório? Qualquer pessoa tem que administrar o seu tempo. Agora, existem muitos obstáculos, muitas coisas assim que talvez complicam um pouco para algumas pessoas, compromisso e tudo mais. Na medida do possível eu vou administrando a minha, né? Eduardo, você já assistiu umas 2, 3 palestras do Tony Amaral sobre gestão do tempo, talvez até mais. Mas sobre gestão do tempo, pelo menos umas 2 você já assistiu. Consegue administrar o dia a dia, o seu tempo diariamente? Com muita dificuldade, mas a gente agora consegue. Vai conseguindo equilibrar? Vai conseguindo equilibrar. E muitas pessoas falam assim, meu dia tinha que ter 30 horas. Não precisa. Meu dia tinha que ter mais horas. Gente, mas como que são só 24 horas e a gente acha que está passando tão rápido, tão voando, né? E as pessoas falam assim, não consigo administrar meu tempo. Mas se você colocar tudo no papel direitinho, o que tem que fazer, o que tem que fazer, mesmo que é mais importante, não é? Eu acho que eu mesmo, no começo de 2012, comecei a usar a agenda. Depois eu fui ficando relapso depois do 3º mês e acabei deixando de lado. Mas eu acho que a pessoa, quando coloca tudo na agenda, mas nós vamos ficando mais velhos dia a dia, eu acho que facilita. Porque eu pegava a agenda todo dia, eu via o que eu tinha que fazer hoje, já anotava o que eu tinha que fazer amanhã. Isso facilitava o dia a dia, a contornar a situação e facilitar o dia da gente, né? Gestão do Tempo, um livro de Tony Amaral, que também você pode conseguir aí. Abesguiando a turma de 2003. 2003, abesguiando a nossa turma de 2003. Tem um outro aqui também bastante polêmico, que é o tenente da Polícia Militar, João Augusto de Matos, que ele fala sobre a vida dele da polícia. Ele foi primeiro tenente da Polícia Militar e hoje ele é reformado da PM, e ele fala sobre algumas perseguições que foram acontecidas com ele durante a carreira militar dele. Eu vi a sinopse desse aí, achei interessante. Certo, porque a gente nota assim, às vezes os profissionais liberais como a gente, o Eduardo mesmo, que é odontólogo, a gente não lida dentro das forças militares, mas a gente sabe que às vezes você pega um superior que não vai muito com a nossa cara. A gente já teve chefe em outras emissoras, em outros locais, que às vezes fala assim, não, você não é o perfil para a minha emissora. Aí aquele coordenador sai, aquele gerente saía, um mês depois a gente estava de volta, mostrando o nosso trabalho com outro gerente que já gostava do nosso perfil de trabalhar. E às vezes a gente pega uma autoridade militar, que às vezes ele não vai com a cara daquele soldado, daquele sargento, do cara, do tenente, e às vezes acaba criando empecilhos mesmo. Ou mesmo os serviços públicos também ocorrem muito. Ocorre muito também no serviço público. E para uma pessoa sair, ainda mais no caso dele, que parece que foi um programa de saúde, e que depois ficou constatado que realmente tinha a doença, e ver que as autoridades médicas que tinham que emitir os laudos, foram proibidos de emitir o laudo. E o cargo e o processo dele só seguiu em frente depois que esse coronel, que esse capitão deixou as forças militares também. Aí o processo dele começou a caminhar. Ou seja, se hoje a Assembleia Legislativa faz tantas investigações aí, tantos inquéritos parlamentares aí para investigar ocorrências desse tipo, né, dessas perseguições, eu acho que
vale a pena também você conhecer um pouquinho sobre a vida na Polícia Militar de Minas Gerais, do Tenente João Lúcio Primatos, que escreveu tudo isso em um livro que já está na segunda edição, essa aqui já revisada, já melhorada, já corrigidas alguns erros, que é um livro de uma pessoa que mora aqui em Uberlândia, que está aqui em Uberlândia e convive conosco no dia a dia. Mas nós falando aqui de livros, né? Tem um outro livro aqui muito interessante que eu quero falar daqui a pouquinho, que conta as histórias aqui da cidade, mas vamos falar aqui também do símbolo natalino. Você sabe por que serve a árvore? Como é que ela surgiu, Sérgio? Você sabe como é que quando que surgiu a árvore? Quando é que surgiu esse advento Natal, símbolos natalinos do padre Alírio José Pedrini? Esse padre relata todos os símbolos, que na realidade a gente não sabe por que a gente coloca guirlanda, por que coloca árvore de Natal, por que tem que ser uma estrela, por que tem que ser o Papai Noel. Não, alguns significados até sei, mas da árvore realmente não sei por que surgiu a árvore. As castanhas e nozes que o pessoal come, por que tem que ser uvas na passagem de ano, ou seja, e o padre Alírio vai fazendo os relatos. É um pequeno livro pela editora Loyola, e ele vai trazendo, o padre não é aqui de Uberlândia, mas é um livro bastante interessante, que está aí nas livrarias. Símbolos natalinos, é um livreto muito interessante, muito bom, e mata a curiosidade. Aqui, vou passar para o Eduardo. Fala da árvore aí, pelo menos, então. Ao menos vamos falar da guirlanda. Vamos falar um pouquinho da guirlanda. Você sabe o que é guirlanda? A guirlanda é aquele que a gente coloca na entrada, tipo uma coroa, né? A gente coloca no portal, um batente na porta. Aqui, ó, inclusive, a guirlanda ou a coroa do advento é uma coroa, portanto, redonda, confeccionada com ramos verdes entrelaçados por fitas vermelhas com 4 velas. Tem que ter 4 velas, isso eu já não sabia. Cada qual de uma cor, mas que podem também ser todas da mesma cor, talvez da cor da cera natural das abelhas, que é aquela mais amarelada, né? E a coroa deve ser de cor verde, ou seja, os ramos que a formam devem ser verdes, se possíveis naturais. Hoje em dia a gente usa muito material reciclado. Eu acho que é muito melhor usar o material reciclado do que você colocar as folhas verdes, né? E a guirlanda é entrelaçada por fitas vermelhas, e essas fitas simbolizam o amor de Deus que nos envolve todos os dias. Simbolizam ainda o amor do Pai Celeste que nos enviou o seu Filho Jesus para ser o nosso Salvador. A guirlanda é sempre colocada ao lado do altar das igrejas e nas capelas. Também pode ser colocada nas casas em um lugar bem visível para lembrar a todos a chegada de Jesus no Natal. Encontramos também pequenas coroas afixadas na porta de entrada das casas, apartamentos, porém, nesse caso, sem as velas. Tá? Então, se for na porta, não precisa pôr a vela. E lembrando que a guirlanda deve ser da cor verde, Cor verde. que significa a esperança de encontrar Jesus. É o que todos nós esperamos. Falando nisso, o mundo acaba dia 21, não? Rapaz, se o mundo acabar dia 21 de dezembro, Acho que nós temos que debater isso antes, viu, vamos Eduardo? fazer Aqui. um programa, o que fazer Antes do mundo acabar. Você acha que acaba acaba? uma era, né? Eu acho que acaba uma era, né? Vem pra outra era, sei lá. Eu acho que é mais por aí. Mas todo mundo falava que 1000 passará, 2000 não chegará. Sim, é Foi, verdade. já chegou 2000. 2012. Nós já passamos Só um que não é os pouquinho. maias, né? Mas dizem que já acharam uma nova tabuleta aí. E É a o continuação. fim do mundo de 2012 foi adiado para 2018. Você viu nos Estados Unidos, tem uma senhora lá vendendo kits para o fim do mundo. Tem um prefeito no sul do Brasil que já pediu para O ver se pessoal está comprando e levando para cá, Mas está faturando. vai faturar, vai circular Vai milhões. É faturar. igual quando foi a virada do século, né? O Big Bang, E ela- certo, computador, aquele AUE, vendendo coisa, aí acabou que não o aconteceu boom nada. do 2000. É tão convincente que o pessoal acredita que o mundo vai acabar. Mas não vê que se ela está vendendo, para que ela está vendendo então? O que ela vai fazer com o dinheiro? Tinha Não que vai acabar. fazer doação dos kits. Mas tem um prefeito no sul do país, no dia do programa que nós vamos debater aqui, fim do mundo ou não, que eu acho que é bastante interessante que o pessoal da TV Cidadania, os nossos telespectadores assistirem, é a gente debater e discutir. A Anísio Martins é uma das pessoas que está estudando bastante isso, viu, Eduardo? Eu acho que podemos convidá-la para estar presente aqui, para ela colocar a sua opinião sobre o fim do mundo no dia 21 de dezembro de 2012. Mas o pessoal da Cidadania que está nos assistindo agora vai falar, gente, esses três, o que eles estão fazendo aqui? Inclusive, nós estamos aqui lembrando alguns fatos e também falando de alguns livros. O pessoal pode ver aqui embaixo, estou chegar daqui a pouco, ele vai mostrar aqui embaixo, são vários livros que nós escrevemos nos últimos dias, para o pessoal realmente dar de presente alguma coisa.
O Carlos Marques é um jornalista e ele escreveu Lá Sou Amigo do Rei pela editora Geração, um livro com uma capa bastante grande, e o Carlos, ele fala de perseguições que ele também, perseguições políticas que ele sofreu em vários países por onde ele atuou. Ou seja, nós já acabamos de falar aqui de um policial militar que também sofreu perseguição, e temos também aqui o Carlos que fala sobre perseguições. E eu acho que nesse ramo nosso, né, Sérgio, você que é jornalista, a gente sempre sofreu com essa pressão, né, Eduardo? Você também viveu na época da ditadura militar, e a gente acabou sofrendo de alguma maneira ou outra algum tipo de impedimento das nossas profissões. Quase que eu espirrei agora. Gente, me desculpe, Carlos Marques, Lá Sou Amigo do Rei. O que ele conta em alguns países onde ele passou, que é um livro, ele já viveu clandestinamente, Brasil, Argentina e na França, em Paris, e ele conheceu algumas pessoas interessantes. Ele entrevistou Salvador Dalí, Jean Genet, Pelé, Chris Bird e também o Papa João Paulo II. É muito interessante, é pela editora Geração. Mas não é aqui da região, não é? Não, o Carlos Marques, ele não é da nossa região. Ele não é da nossa região. Mas tem um outro jornalista aqui da nossa região, que nós vamos falar daqui a pouquinho dele. E quero lembrar também aqui, Eduardo, algumas entidades, sempre no final do ano o pessoal começa a dar títulos e lembrar do trabalho. Nesse ano, a Câmara Municipal, agora no final do ano, ela homenageou a Futura Veículos, o presidente do Conselho de Administração Global e da Aliança do Cerrado, o Stephanie Frappá, e também homenageou o Clube Filatélico e Numismático de Uberlândia. Acho que é interessantíssimo as pessoas que colecionam moedas, selos, postais. O Clube Filatélico de Uberlândia acaba de completar 45 anos. E esse aí está à frente desse clube, se não me engano, um adesiano, que é o Francisco, né? O Francisco. É o Francisco adesiano. Ele fez a 10 em 71. E depois fez novamente. 83, 93 e 2000. Ele fez 4 ciclos. Ele participou de 4 ciclos? Ele participou no primeiro ciclo em 1971. E isso é muito interessante quando a pessoa se dedica a estudar o Brasil, porque a ADESB, o que é a ADESB? Nós estudamos o Brasil, a gente discute o Brasil, a gente fala sobre o Brasil. Eu acho que é muito interessante a gente fazer isso, principalmente agora que o Brasil está aí entre as maiores potências mundiais. No BRICS hoje ela ocupa a segunda posição, e se nós brasileiros não cuidarmos do país, em 2013 nós podemos estar em 4º lugar do BRICS. Ou seja, o Brasil tem que continuar crescendo, não vamos chegar próximos da China. E impossível chegar próximo da China, que cresce a 12%, 13% ao ano, enquanto nós ficamos ali por volta de 4,5% por ano. Vai voltar, né? Os analistas falam que o grande império chinês vai voltar, que foi o que dominou o mundo por muitos e muitos séculos, na verdade. Eu só tenho um problema ali deles, né, que é a parte democrática, né, Eduardo? Com certeza. E lembrar aí, inclusive, do Francisco, em 1971 teve o primeiros cursos de estudos de política aqui em Uberlândia pela Escola Superior de Guerra. E o Eduardo não pôde participar. Não pude participar. Porque não tinha idade. Eu não tinha idade. Mas acontece o seguinte, esse curso foi direcionado para a liderança política de Uberlândia. Porque Uberlândia naquela época era um antro de comunistas, né, que se diziam. E esse curso foi imposto dentro de Uberlândia pela Escola Superior de Guerra e pelo governo militar. Então as pessoas foram pensadas e selecionadas nos seus diversos ramos de atuação. E saiu uma publicação no jornal a respeito. Francisco era um jovem, ele leu aquilo, se interessou, foi lá, ali na Avenida Tocantins, antiga Tocantins, na casa do comandante do batalhão, bateu na porta, com o jornal na mão. Eu quero fazer esse curso aqui, eu posso? O comandante entrevistou ele, tudo mais, gostou dele, ele fez o curso. E ele se mostrou tão interessado e participativo que fez mais 3 vezes, fazendo 4 vezes ele é tetra. Assim como o Virgílio Galaz foi tetra administrando Uberlândia. Bom, então o Clube Filatélico e Numismático de Uberlândia também recebeu homenagem pelos seus 45 anos de fundação. O programa Plantando Ideias aqui da TV Cidadania, 10 anos de criação.
Eduardo, acho que nós já estamos no terceiro ou quarto ano. Está na hora de ser homenageado o ponto de vista, né? É o ponto de vista na TV, que antes era A10 na TV, mas hoje em dia é ponto de vista na TV, hein? Doutor Antônio Marcos Alvim Soares, o desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, também recebeu homenagem com o título de cidadão honorífico em Uberlândia. O colégio mais positivo por 8 anos de ensino com qualidade diferenciada. E também o Fórum de Gestão Empresarial de Uberlândia, um mérito, diploma de honra ao mérito, por esse trabalho importante que é trabalhar com a nossa classe empresarial. E também o Sindicato dos Empregados do Comércio de Uberlândia e Araguari, o SECOA, que está completando 50 anos de fundação. E lembrando do SECOA, me lembro do Adelto. O Adelto fez a tese? Fez. O Adelto, que faleceu nesse ano de 2012, o eterno presidente desse sindicato, gente boníssima, mas fez pós em 2009. E infelizmente o câncer acabou consumindo o Adelto, né? Mas tá bom. E agora nós também tivemos aí duas homenagens, que foi o Magazine Mendes, 18 anos de fundação, a Madeireira Reis de Paus, 20 anos de fundação. E aproveitar esse programa, depois do intervalo, nós vamos falar do livro aqui do professor Antônio Pereira, outros livros que estão também bancados, o Sérgio também tem alguns ali do lado dele, e também vamos falar um pouquinho sobre o Conselho Regional de Farmácia, que lançou nessa semana, que passou um importante programa, uma campanha fantástica, pelo menos eu assim considero, que é para a pessoa devolver o medicamento que ela não utilizou na sua casa para uma drogaria, para uma farmácia. Não para o medicamento ser utilizado, mas para ter o descarte correto. Você está assistindo o Ponto de Vista na TV, um programa aqui da Associação dos Adesguianos de Uberlândia. Nós voltaremos daqui a pouco. Ponto de Vista na TV. Um programa da Associação dos Adesguianos de Uberlândia. Roupa suja não se lava mais em casa. Dê adeus aos varais e não desperdice seu tempo. Agora em Uberlândia, a primeira lavanderia onde você próprio opera as máquinas para lavar e secar num período muito curto. É o serviço de autoatendimento muito utilizado na Europa e Estados Unidos. Lavanderia estilo europeu. Avenida José Fonseca e Silva, 3.995, Jardim Europa. Ponto de Vista na TV. Um programa da Associação dos Adesguianos de Uberlândia. Olá, estamos de volta com o programa Ponto de Vista na TV, um programa da Associação dos Adesguianos de Uberlândia. Comigo, Eduardo Luiz da Mata Gonçalves, nosso presidente, e também o jornalista Sérgio Ricardo de Oliveira. Como eu falei antes do intervalo comercial, um livro muito interessante de uma pessoa que está surgindo aí do cenário pela Apícore Ficção, que é a editora, é o Rodrigo Novaes de Almeida, com o seu livro Carne Bruta. Eduardo, ele é sarcástico, pornográfico, metafórico, bizarro. Carne bruta, porque a carne bruta lembra muito o jacaré quando dilacera. Ainda está com a boca fechada. Mas ele está com um braço aqui na mão, né? Um braço aqui na sua boca. Fechou a boca. Já fechou a boca, esse é o problema. Mas é muito satírico, é um livro de contos, e esse rapaz é fantástico, e é uma dos novos lançamentos, que é pela Apícore Ficção e também pela 8,5 Editora. Outro livro que eu estou deixando para daqui a pouco, nós falamos aí da China, né? A China está crescendo, né, Sérgio? Igual eu falei para você agora, bastante, bem acima do Brasil, bem acima da Rússia, bem acima da Índia, mas lá falta democracia pura, no seu sentido, né? E o J. Vasconcelos fala um pouquinho sobre a democracia, uma grande abordagem, ele é pela editora Nobel. Aqui em Uberlândia, a Nobel, acho que fechou a nossa livraria Nobel, né? Parece que eles fizeram uma parceria agora, tem uma outra livraria ocupando aquele mesmo espaço da Nobel. Mas a editora Nobel traz aí do J. Vasconcelos Democracia Pura. E o diretor da Nobel é aqui de Araguari. Ele é fantástica a história do diretor-presidente da Nobel, ele que saiu de Araguari porque não aguentava mais passar fome com a sua família, foi morar na rua em Belo Horizonte e acabou se tornando hoje a segunda maior gráfica de livros jurídicos do Brasil. Está em Belo Horizonte
e é administrada por esse araguaíno fantástico, pessoa com uma história e uma bagagem enorme. Mas antes do intervalo eu falei de um programa que foi lançado aí em Uberlândia e Uberaba, que é a nossa região, que é o Traga de Volta, e do Euler de Oliveira, né, que é o coordenador dessa campanha, ele e a Gisele Leal, que é a coordenadora do Conselho Regional de Farmácia de Uberlândia, que é o Traga de Volta. Eu acho que a pessoa, muitas vezes os médicos passam assim, ó, você toma 2 caixas, mas uma caixa e meia, existe. Às vezes você pega 20 comprimidos, a pessoa toma 10, e 10 fica guardado numa caixinha ali na sua casa. Aí uma vez por ano a pessoa vê, nossa, já venceu. O que eu faço com esse medicamento? O que você faz agora? Joga no lixo. Você deseja. Que não é o correto. Ou joga no lixo, ou então vai lá na torneira e dissolve ele, descarta ele. É melhor você jogar no lixo, né? Mas mesmo assim a gente está contaminando o nosso planeta. É verdade. É complicado. Aí a pessoa joga lá, às vezes ela joga no lixão, no aterro, ela vai lá, muitas vezes a pessoa vai, com medo de alguma criança pegar, ela pega e descarta na terra. Ela está contaminando o solo. Na realidade, o que nós temos que fazer? Não existe o que fazer. Agora, o Conselho Regional de Farmácia em Minas Gerais está iniciando esse trabalho, que é o Traga de Volta, em algumas cidades também, porque a maioria das cidades, mais de 800 municípios em Minas Gerais, não teria condições de abraçar essa campanha. Mesmo porque em alguns municípios, em algumas cidades, é tão pequeno, como é que vai ser fiscalizado isso? Você leva, será que aquele comerciante não vai colocar ele de novo no mercado? Ou seja, é uma problemática, né? Mesmo porque hoje já permite as farmácias drogarias que você compre medicamentos fracionado. Mas muitos ainda insistem e falam, não podemos fazer, não está aprovada a lei, não existe essa lei. Mas se você quiser, você pode. Se o médico receitou 16 comprimidos e a caixa vem 20, por que você tem que levar os 20? O Código de Defesa do Consumidor fala, 16 são 16 e são 20. Eu acho importante esse Traga de Volta, que é um programa fantástico, que foi lançado recentemente em Uberlândia, e acho que nós devemos também trazer o Euler aqui, convidar a Gisele, Eduardo, para a gente bater papo. São tantos entrevistados, o tempo é tão curto. E tem uma coisa que eu gostaria de conversar com meus amigos aqui, o Sérgio e também o Eduardo. Secretariado do Gilmar Machado. Alguns nomes surgiram aí, né? Lília Machado de Sá, ex-pró-reitora de Recursos Humanos da Universidade Federal de Uberlândia, aí, por vários anos, sendo apontado na Secretaria de Administração. Será que é um bom nome, Eduardo? Ô, Breno, você está querendo colocar entre a cruz e a espada, rapaz? Não, mas você conhece a Lília Machado de Sá. Quem não conhece, você já entrevistou muito a Lília, não é? Conheço. É um bom nome, Breno, com certeza. O Gilmar parece estar escolhendo um secretariado bem técnico. Pessoas, pelo menos, que estão ligadas a partido, mas são aquelas pessoas influentes. Aqueles que os partidos indicaram são as pessoas com influência dentro do seu partido, mesmo porque eu acho que nenhum prefeito, nenhum presidente, nenhum governador consegue administrar sem ter o apoio da Câmara Municipal, de uma Assembleia ou então de uma Câmara Federal, de um Senado Federal. O Lula mostrou que é impossível administrar sem isso. A Dilma está conseguindo articular muito bem dentro do Congresso Nacional, tanto é que o seu vice saiu de dentro do Congresso Nacional. E, ou seja, a articulação dentro da Câmara, Assembleia ou Congresso Nacional é fundamental para que a pessoa possa fazer uma boa administração, não? Com certeza. Rony da Asa, pessoa fantástica, trabalhador, esse aí, indo para a Secretaria de Agropecuária e Abastecimento. A doutora Flávia, ou então o William Alvorada, para a Secretaria de Antidroga e Defesa Civil. Eu acho que esse negócio de defesa civil é muito importante. Cada dia que passa, a gente está vendo mais e mais catástrofe, Eduardo. E ainda está complicado. Você vê que a Rondon Pacheco, há tempo que a gente não ouve falar de inundação, a Rondon Pacheco se desfazer, mas mesmo assim ela ainda é perigosa. Getúlio Vargas, então meu carro voltou a Getúlio Vargas, é perigoso. Se você ficar, aqui não tem muita encosta, né? Graças a Deus que o Peru vai ter cidade plana. As mediações ali, a avenida, aquela Segismundo Pereira também, ela quando chove muito, a água desce forte ali, viu? Se a maioria dos nossos córregos não fossem canalizados, porque o Pernambuco novo não conhece a cidade do passado. A Rondon Pacheco, agora vai ser céu aberto, né? O fluxo da Getúlio Vargas, a Minervina. Um problema sério também. A Getúlio Vargas ninguém sabe, porque a Getúlio Vargas há tempo que ela foi canalizada, mas lá no terceiro tem uma nascente. É verdade. Se aquele ali uma hora resolver e não dá,
a Getúlio Vargas pode mandar, mas abaixo ali do Deville, ali é perigoso. Na hora que começou a chover, não deixe seu carro naquela baixada. Corra um pouco. Jornalista Gustavo Moreira para Comunicação Social, está com o Gilmar Machado há anos, né? É uma pessoa que conhece bem o setor. Se não for ele, vai ser o Wallace Torres, também um bom nome, também está no mercado de Uberlândia há muito tempo, e fez a assessoria do deputado Gilmar durante a campanha eleitoral. Nada mais justo do que agora. Muita gente até achou que Gustavo Moreira ou algum outro assessor do Gilmar Machado estaria nessa equipe de transição. E ele acabou evitando esse problema, né, Eduardo? Porque são pessoas nomeadas em Brasília, nomeadas no seu gabinete. E se eles estivessem nessa comissão, eles teriam que se ausentar, ou seja, teriam que ser exonerados. Eu acho que foi mais do que coerente. Muitas pessoas falariam, não, deixa lá e fica quieto. Então o Wallace fez a campanha do deputado Gilmar Machado, porque o Gustavo era nomeado dentro do Congresso Nacional e não poderia exercer esse papel. Na Secretaria de Cultura, Gilberto Neves já foi vereador em Uberlândia e já administrou a Coaf, ou seja, na época do Dr. Zaire. Então conhece um pouco. Talvez, não sei como é que a penetração dele, o conhecimento dele dentro da cultura, mas ele tem uma forte ligação com os movimentos populares, movimentos sociais, principalmente a comunidade negra. Que é muito importante. Pelo menos assim, assumiu assim, se for ele mesmo indicado para a cultura, assume em janeiro, ele tem forte ligação com a turma do samba. Pelo menos carnaval. Carnaval, Congado, porque o Gilberto Neves, inclusive, ele foi um dos responsáveis por um grande documentário em Uberlândia sobre Congados, Maracatus e Marujos, né, aqui de Uberlândia. Então, ou seja, nessa área aí, que é um historiador, conhece profundamente. E como advogado vai saber se lidar bem com as leis culturais. Desenvolvimento Econômico e Turismo, Paulo Gomes Junqueira, o Paulo Gomes da Junco, vice-presidente da CIU. Também é um bom nome, né? Mesmo porque nos últimos anos eu acho que todos os administradores de Uberlândia têm buscado dentro da Associação Comercial e Industrial de Uberlândia que indique o nome da pessoa que ocupa a cidade. O Dilson Dalpiaz, que é o presidente da CIU, ocupou agora o cargo. Paulo Sérgio Ferreira ocupou o cargo, mas já tinha sido secretário na época do Vigílio Galassi dessa secretaria. Então, conhece. Nós tivemos outros nomes aí, todos saíram. A Rosalina foi presidente da CIU e também virou secretário, no lugar do Paulo Sérgio. Bom, gestão estratégica, ciência e tecnologia, Estécio Luiz Vinhas, que é lá do Colégio Nacional. Bom nome também, mas pelo menos entende alguma coisa na área educacional, né? Ou seja, nessa área de desenvolvimento do turismo, desenvolvimento social e trabalho. Murilo Ferreira, ex-vereador, né? Vereador licenciado, desculpa, Murilo, vereador licenciado Murilo Ferreira, já sempre demonstrou que gosta e quer fazer parte da área administrativa, né? Bom também. Ele queria até pedir licença da Câmara para ocupar um cargo no Ministério do Trabalho, mas impediram naquele momento, eles não fizeram autorização, enquanto o Araguari já mudou a lei para que um vereador possa assumir um cargo, tanto no governo municipal, quanto estadual e quanto federal. Araguari já tem essa lei, o Uberlândia ainda não tem. Outro nome aqui, professora Gersina Novaes, na educação. Ela é uma indicação do PT e é muito ligada a tudo do PT, e então é um bom nome, né? O Vitorino Alves da Silva, da Finanças. O Vitorino também já teve um governo aí passado, né? Acho que não teve um governo do Zaire Rezende. Habitação, Delfino Rodrigues, gerente da Caixa Econômica Federal, vereador Delfino, já está aí no seu terceiro mandato, efetivamente. Conhece também da área. Ou seja, a Caixa é a instituição financeira que mais patrocina a habitação de construção habitacional. Rosângela Paniago, no governo, assim como o Adelmo, tem a Ana Paula Junqueira, o Gilmar está colocando a Rosângela, sua esposa, e a pessoa de confiança na Secretaria de Governo. Hélio Mendes, no Meio Ambiente. A Desian, olha aí. A Desian, professor da AESE. Turma de 1983, né? E já foi também secretário aí de Planejamento em Uberlândia. Secretaria de Obras, o Fernando Nascimento, que é da Sodeste, Fernando Sodeste, pessoa que está aí trabalhando 18 anos no hotel, fazendo muitas obras para Uberlândia. Então conhece, vai estar ali na Secretaria de Obras. Planejamento Urbano, o engenheiro José Caldeirani Filho, uma indicação do PSL. O Caldeirani também já fez parte de governos, né? Acho que do Zaire Rezende também já esteve em governos, se não esteve nesses governos, pelo menos ele estava próximo deles. Luiz Antônio Lira Pontes, procurador-geral do município.
um nome que eu conheço, Presidente da OAB. presidente da OAB, e conhece profundamente as leis jurídicas do poder público. Então, ou seja, conhece também de política, então está tranquilo aí. Sempre atuou, né? Se ligado à área social. Sempre. Coisas, né? Sempre estava presente na área de saúde. Doutor Almir Fernando Loureiro Fontes, também um nome técnico aí para ocupar alguém que vem da Universidade Federal de Uberlândia. Eduardo Afonso Recursos Urbanos, ex-secretário, ex-vereador, conhecedor de Uberlândia, que eu acho que é importante. Conhecedor de Uberlândia já ajuda demais nessa pasta. Assim como nós tivemos o Silvio Marão, que foi o braço direito e esquerdo do Hotel União nessa área durante o seu governo. Trânsito e Transportes, o Alexandre Andrade, o cebola do PDT, a pessoa que coordenou a campanha, na realidade a campanha do lado da turma do PDT, ele que foi o coordenador, uma pessoa bastante influenciável, uma pessoa que consegue ter uma boa articulação política, não influenciável, né? Ele tem uma influência muito boa no lado político e consegue contornar. Você vai ter trabalho, porque o trânsito em Uberlândia Precisa, eu acho que nós temos que debater. Tem que debater isso aqui. Ninguém respeita o trânsito em Ninguém Uberlândia. respeita nada. Mas também as vias já está assim, pelo crescimento do número de carros nas ruas, as vias não suportam Mas mais. tem vários problemas, né? Porque Não, um carro, deles aí as vias e o E o motorista. pedestre também. E o pedestre. Muitas vezes costura o trânsito. O ciclista, né? o É motociclista. verdade, é verdade. É um O grande trabalho. motociclista é um problema sério em Uberlândia. Quem me diga o Toninho, nosso cinegrafista e editor. Demais Orlando Rezende. Também já esteve aí Já no foi no governo. governo Zaire. Esteve aí no governo Zaire, né? Se não me engano, Secretaria de Obras, não foi? Obras. Orlando Rezende foi secretário de É, Obras. memória. Futel Edson Pistori, também uma pessoa influente aí dos meios políticos educacionais. E Prêmio Marcos Botelho, esse eu realmente não conheço. Peço desculpas por não Esse conhecer. aí também tem um grande problema, né, para enfrentar. Ah, com O certeza. bom do emprego é 2 bilhões. Mesmo porque, né, quando se fala em previdência de servidor público, aí Não é bom, né? Caixa foi bom, né? Não há Não problema. é bom, o emprego está no vermelho em torno de 2 bilhões, né? Ou seja, que alguma coisa tem que ser feita para sanear, mesmo porque a cada ano novos servidores entram para a Seguridade Social, ou seja, vão se aposentar, vão ficar afastados do trabalho e o emprego do Instituto de Previdência tem que suportar essa carga aí. E pelo PROCON, a doutora Deviane Lopes Souza, que é assessora parlamentar, já ocupa aí um cargo de advogada num gabinete do vereador Zezinho Mendonça, turma ligada ao PSB, não o PSB da Lisa Prado, que a PSB da Lisa Prado é outra turma. ProDaúbe, o Placedino Estado de Oliveira também é um problema sério, porque o processamento de dados de Uberlândia precisando aí de dar uma Essa guinada. indicação do Vitiel. Do Vitiel e também do senador Wellington Salgado, né? Bom, falei muito aqui sobre política e nós estamos para falar de livro de final de ano. Deixei para a última, para a gente falar as histórias de Uberlândia. Antônio Pereira da Silva conta. E falar do Antônio Pereira é até brincadeira, né? Acadêmico de letras do Triângulo Mineiro, do IAP, da aula e Academia Maçônica. Academia Maçônica de Letras. Vice-presidente da Academia Maçônica de Estudo e Pesquisas. Esse Da qual livro, eu orgulhosamente faço parte. esse livro do Antônio Pereira da Silva, ele está no volume 4 e o Antônio Pereira não fez o lançamento oficial desse livro, mas o livro já pode ser encontrado aí em Uberlândia, conta histórias fantásticas. O Eduardo mostrou aqui uma foto do Renato de Freitas, que mais parece o Juscelino Kubitschek, é recheado de fotos, de fatos históricos. Olha, acho que quem mora em Uberlândia, quem não conhece Uberlândia, ou quem quer se estabelecer em Uberlândia, tem que conhecer as histórias de Uberlândia. E o Antônio Pereira, ninguém melhor do que ele para contar essas histórias de Uberlândia. Ele conhece de futebol, conhece de política, conhece da cidade e daquelas personalidades que fizeram história da cidade. Alguns já foram embora de Uberlândia, outros já partiram para além. E o Antônio Pereira conta a história. E a foto aqui da capa é o Juca Ribeiro. Antigo Juca Ribeiro, para quem está chegando na cidade agora, é ali onde fica o Pretas, na Floriano Peixoto. Ali é o nosso velho estado de Juca Ribeiro, o velho Juca, onde várias partidas memoráveis aconteceram. Uberlândia era para Uberlândia era. Não, mas assim, Cosmo jogou no Juca Ribeiro. Cosmo de Pelé, Carlos Alberto, na época veio aqui jogar. É uma história da minha época, não. É verdade. Bom, nós estamos encerrando.
esse programa de hoje nós falamos de alguns livros, mas nós vamos voltar para falar de outros lançamentos, inclusive Mentes Brilhantes, mas esse aqui fica para o próximo programa, tá bom? Mentes Brilhantes e outros livros nós vamos trazer depois, para a gente continuar esse bate-papo. Obrigado, Eduardo. Muito obrigado, boa noite. Obrigado, Sérgio. Obrigado, Eduardo. Obrigado a todos. Bom, Ponto de Vista na TV, um programa da Associação dos Adesguianos de Uberlândia termina aqui. Até o próximo programa. Um abraço. Ponto de Vista na TV. Um programa da Associação dos Adesguianos de Uberlândia.